Aqui são métodos de colocação de pólvora, né? Antigamente eu fazia como? Eu pegava uma colherada, Professor, professor, sim, volta só, por favor, a foto lá do cano, da variação do cano, lá, movimentação. Isso. Ok, obrigado. esse ponto normal, ponto zero, é justamente o que a gente busca ao ler a velocidade aqui e coincidir com esses nós, tá? Aqui eu já estou partindo para a colocação de pólvora, né? Como é que eu fazia antes? Pegava uma medida de uma colher, o outro colega ali comentou que ele cortava um estojo, né, de 9 milímetros ou de 38 para calçar perto da quantidade de pólvora e despejar na balança. E aí a parte final, né, o ajuste fino, se faz nesse gotejador aqui, ó. E aí deu a carga correta, eu jogo no funil, passo para o próximo e vou fazendo assim por diante. Então, aqui é uma outra exemplificação, né? Eu dava uma colherada aqui para chegar numa carga já aproximada, e para chegar na carga exata, usa o gotejador. E um método se fazer com umas balanças automáticas, né? Então, qual que é o pró, qual que é o contra de cada um? Primeiramente, preço, né? Aqui se tem equipamentos baratos, uma balança de precisão, um gotejador só. Então, é bem em conta. Só que aqui demora bastante e aqui é muito mais rápido. Outro diferencial é você conseguir uma balança que tenha duas casas decimais de precisão. Então você tem realmente se ganha muita precisão em relação a essa aqui. Essa aqui me dá interferência de 0,1 grains. Essa aqui me Só dá a interferência de 0,01. a RCBS, ela Perdão, tem não essas duas ouvi? casas? A Tem uma RCBS, da ela tem essas RC, duas casas? É o Janderson, professor. tem, tem uma versão da RCBS que eu acho que é Charge Master, né? Ela tem uma cor cinza. Ela dá 0,4 grains de precisão, duas casas. Mas ainda não bate essa aqui de laboratório. É, aqui eu só estou denotando, né, a marcação que eu faço nos estojos com caneta para facilitar se eu estou fazendo teste de escala de pólvora, né? Cara, isso aqui é fenomenal para você não se perder. Muitas vezes eu colocava você coloca em sequência assim, né? Ah, essa fileira tá com 42,2, essa fileira tá com 42,5, essa fileira tá com 42,8 e muitas vezes você se embaralha aqui. Pô, muita gente coloca uma etiqueta, né? Uma fita crepe branca e escreve de caneta, mas ó, depois que eu comecei a fazer isso aqui, eu nunca mais me perdi. Escreve com a caneta aqui e seus problemas acabaram. Aqui, o que que eu quero denotar, né? Eu estou fazendo a medição de velocidade e estou aferindo, né, temperatura que eu estou atirando, porque eu estou dando sensibilidade à temperatura da minha pólvora, do meu cartucho. E aí, eventualmente, se eu for operar, se eu for fazer a minha atividade, se eu for competir em uma outra localização que tenha clima diferente, eu jogo no aplicativo balístico e ele consegue fazer uma certa previsibilidade do que vai acontecer com a minha curva balística. Então, reparem que todo tempo você está realmente interligando muito as matérias de balística interna e externa com a nossa recarga. Dado isso, a gente passa realmente a usar, né, o nosso equipamento e fazer a apresentação dele. Professor, eu tenho uma pergunta para fazer sobre
sobre colocação de pólvora. Tá, manda bala. É o Anaximenes Palianos. Bom, a pólvora geralmente é colocada por gravidade, né? Você colocou aí no funil. No meu caso, que eu uso para armas curtas, eu uso o polvorímetro. Então, ela cai por gravidade dentro do estojo. A pergunta é relacionada ao seguinte: quando você coloca o projétil ele vai penetrar dentro do estojo e vai ficar na dimensão que você regulou a sua máquina ou a sua prensa, né? Esse espaço que fica entre a pólvora e o fundo do projétil, geralmente, eu imagino, pelo que eu tenho visto, que o fundo do projétil não toca na pólvora. Ela vai ficar um espaço vazio, certo? Certo. Aí a minha pergunta é, já que ela foi colocada por gravidade e que essa, essas, essas pequenas variações, por exemplo, se eu batesse o estojo com a pólvora, com o fundo, para, tipo, compactar a pólvora, vai dar uma diferença. Com Então, certeza. esse espaço que fica entre o topo, o nível da pólvora e o fundo do estojo, essa, você manuseando a munição para um lado, para o outro, ela não vai interferir nessa questão da compactação do propelente, da pólvora? Não, não vai interferir, não. A não ser que você esteja usando um propelente que demande uma carga muito alta, dependendo de certos calibres, se tem, né, um espaço volumétrico pouco com um projétil que vá tocar ou vá pressionar, mas a grande maioria não pressiona, por exemplo, nos calibres que a gente utiliza no Brasil, ele fica equânime, né? Normalmente o pessoal faz muito na atividade novamente de pistola e na verdade, para o calibre 38 é colocar papelzinho, esse tipo de coisa. Eu não faço, né? Não sei sobre isso porque realmente no calibre de fuzil se tem pouco isso. Agora, toda vez que você pressiona, toda vez que você compacta o grão de pólvora, você vai estar modificando as pressões internas da sua câmara, do seu disparo, concorda? Concordo. Concorda? Consegue entender essa diferença? Toda vez que você compacta, você pode estar quebrando os grânulos, né? E os grânulos, eles têm um tamanho que é engenhosamente feito para isso. Então, você não deve estar compactando, É, quebrando entendi. os grãos, né? Porque se você quebra os grãos, você muda a estrutura de queima, você muda o tempo de queima da pólvora e ela muda toda a química da balística. Então, imaginando que teve uma foto que você colocou aí, que aparece o estojo com o projétil e a pólvora, você vê um espaço vazio. Um slide anterior que você colocou, fica um espaço vazio entre a pólvora e o fundo do projétil. Quando você deita a munição, ela não, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola que você coloca ali em pé, o líquido vai ficar do Ah, mesmo tá, jeito. tá. Quando você Entendi. deita, essa pólvora não fica de uma maneira Tá. É diferente dentro do estojo? por isso que a escala de pólvora, né, e as fabricantes de pólvora te dão uma medida, um peso mínimo para se colocar no estojo. Por quê? Se você colocar menos pólvora, fica muito espaço vago, você vai também aumentar perigosamente a pressão, né, que vai se exercer nesse disparo. Então, por isso que se parte de um mínimo, né? Ah, se eu parto no mínimo, por exemplo, na tabela lá da CBC, acredito que seja. Eu tenho que olhar de volta, mas vamos usar no que eu estou usando aqui. Vou informar vocês, né? Se eu tenho
a minha tabela de escala de pólvora aqui, que, por exemplo, nós estamos usando Vitavore N140 combinado com um projétil Sierra Match King de 168 grains. Então aqui, ó, eu parto do mínimo de 39 grains até o máximo de 43 grains. Repara que eu não coloco menos, eu não coloco 35, 32, porque isso sim vai me gerar esse perigo de sobrepressão.